Olá, meu nome é Luiz, sou psicólogo clínico, né, criador do método Depressão Zero. E hoje eu quero conversar um pouco assim, o que que vai levando a pessoa a ficar deprimida. Quer dizer, vou começar discorrendo sobre os erros, né, o que que de fato onde a gente procura e quase nunca acha. Tem uma tradição, né, dentro da própria psicologia em que a minha tristeza, os meus sintomas, meus problemas, eles surgem por algum fato que aconteceu na minha vida. Uma coisa meio traumática, assim que aconteceu. Né? A gente fala até da teoria do trauma. Talvez isso não interesse para você, né? Mas significa o quê? Ah, hoje eu tô triste, eu tenho um quadro depressivo, eu não quero mais sair de casa, eu passei por... não tô querendo fazer autocuidado, tô com pouca energia às vezes, né? Quero até tirar minha própria vida. E aí a gente vai querer buscar em algo lá na infância que aconteceu, né? E olha só, às vezes você tá sentindo isso lá pros seus 30 anos de idade, assim, né? Entre os 24, 50 anos de idade, de repente aparece. De repente, entre aspas, né? Depois eu vou explicar que não é assim. De repente surge isso, e você vai, isso é porque na minha infância meu pai fez alguma coisa comigo, né? Me tratava mal, ou que eu nunca tive uma boa condição financeira, ou teve algum conflito com o irmão, alguma coisa. Vai buscar lá atrás. E no consultório, né? Chegam muitas pessoas no consultório nessa situação. E ela tá ali batalhando consigo para tentar achar esse ponto onde tudo começou a dar errado. Quer dizer, então, olha aqui a lógica. Hoje eu, aos 35 anos, estou sofrendo de depressão, eu vou buscar lá na minha infância um fato, um momento em que algo aconteceu que hoje desencadeou. Vamos pensar na lógica. Faz sentido algo tão tarde assim acontecer? Não, não faz. E às vezes a pessoa fica ali batalhando para tentar enxergar, encontrar esse trauma, né, que aconteceu lá atrás e relembrar. E é engraçado porque a pessoa relembra aquilo, revê aquilo, revisita e tal, mas ela ainda continua para baixo ali, sem muita energia, muito pessimista para o mundo. Então, caso você ainda não tenha visto, né, tem um vídeo meu anterior que eu explico exatamente o que é depressão, e cabe um pouco falar aqui. Que a depressão não é só o sintoma ali de estar triste, de estar irritado, de estar sem energia para a vida, de ter perdido o prazer das coisas. Ela é muito mais, além disso tudo que aconteceu, por um tempo prolongado, é a mudança na minha forma de ver o mundo, né? A minha forma de enxergar o mundo. E não só o mundo, de me enxergar. Porque a pessoa, quando ela está com depressão, ela tem uma alteração na forma com que ela enxerga o mundo, ela enxerga o mundo de uma forma perigosa, ela tem medo do mundo, ela receia as coisas que podem acontecer. Ela tem uma alteração na forma de se enxergar, quer dizer, eu me vejo como uma pessoa ruim, eu me vejo como culpado por tudo, eu me vejo como uma pessoa incapaz, eu me vejo como uma pessoa que não tem valor, carrega isso tudo, né? E, e aí todas as relações acabam sendo perturbadas também. Então, quer dizer, seria o mesmo que eu dizer, se eu dissesse que eu sou deprimido. Então, se a pessoa traz isso desde a infância até hoje, aí você pode até pensar que ali aconteceu alguma coisa que não foi tratada e ela carrega até hoje. Mas se não é esse o caso, então a gente tem que pensar. Então, como é comum isso, acaba que fica um clichê as pessoas procurarem um consultório, tentar compartilhar com os psicólogos na internet, tô assim porque na minha infância isso aconteceu, tal. Isso é uma marca, eu não tô falando que isso não é algo importante na vida da pessoa. Às vezes ela sofreu bastante ali na infância e isso é algo que ela carregou a vida inteira, ok? Né? Mas a gente não vai culpar só isso, né? Não vai culpar só um evento no passado. Porque senão a pessoa fica ali lutando com ela mesma, né? Nossa, eu tenho que achar lá. Eu lembro uma vez que um paciente, ele chega, né, muito deprimido, ansioso, e fica buscando lá, não, porque na minha infância aconteceu diversos conflitos, né, era uma cidadezinha pequena que ele morava, né,
Aconteceu diversos conflitos com os vizinhos, eu tinha um afastamento muito grande da minha mãe. Só que era interessante que toda hora que ele falava isso, ele falava assim, mas posso ser sincero, isso nem me toca. Eu conto isso pra você, mas isso não me emociona não. Assim, no ponto de eu estar triste ou ansioso hoje. E a gente começou a ver que isso dizia muito mais da forma dele se ver, se enxergar e dele enxergar o mundo. Então, no caso, ele se via sempre como uma pessoa em dívida com o mundo. Ele sempre se sentia incapaz. E aí é a questão. O que a gente precisa trabalhar? O que a gente precisa entender de como que essa depressão ela vai se formando? À medida que a gente vai vivendo uma situação repetidas vezes, a qual vai reforçando cada vez que a gente é de uma forma ruim, né? Então, tudo bem, você sofreu maus tratos, teve alguma situação na infância, mas ela se prolongou ao longo da sua vida, que fez você enxergar tudo de uma forma negativa, de uma forma ruim, aí sim a gente pode falar de um quadro depressivo. Por quê? Não só você tá... Então, quais são os sintomas? A gente sempre tem que avaliar isso. Quais são os sintomas? É desânimo, falta de energia, é uma tristeza profunda, é um aumento ou redução muito drástica do sono, um aumento ou redução de peso e de apetite muito significativa num período. Falei de sono, já falei de ânimo, energia, muita irritação com as pessoas, né? Em alguns casos chega até o ponto da pessoa perder o sentido das coisas e querer não estar mais vivo. Só que não é só o sintoma, é a mudança na forma de enxergar o mundo. A pessoa ela começa a compreender, ela enrijece a sua maneira de enxergar o mundo sempre por um óculos negativo das coisas. Ela só enxerga o lado ruim das coisas. Então ela vai tendo uma experiência tão constante que isso vai se enrijecendo, vai se reforçando e ela vai se sentindo sempre uma pessoa desvalorizada, sem amor, sem capacidade. E isso faz com que ela mude a visão que ela tem de si. Então, o que é esse processo, então? A gente pode falar que a gente chama de um processo psicoeducativo, né? Na verdade, seria um processo psicodeseducativo, né? É algo que dissesse para você que você não vale, que você não vai ser amado, que você não vai ser, que você não tem capacidade. E isso, quando vai sendo muito reforçado, enrijece, a gente começa a colocar e antecipar em todas as situações. Então, eu não tento mais uma nova relação porque eu tô deprimido, essa forma de ver as coisas, elas se estabeleceram. Eu não tento um novo emprego porque se estabeleceu em mim essa lógica de que eu não dou conta das coisas, eu não consigo mais avançar, eu não consigo mais conseguir fazer um bom trabalho, ou então eu imagino que eu nunca vou ter valor naquilo que eu faço, né? Que as pessoas não vão valorizar aquilo que eu faço. Então não só eu me vejo como uma pessoa fracassada, como acredito que as outras pessoas verão. E o que acontece? Quando eu tô ali vivendo essas situações, é comum me vir um pensamento negativo. É comum para todo mundo vir um pensamento. A gente tem milhões de pensamentos. Então, às vezes, a gente quer se lançar num novo projeto e aí vem um pensamento, não, mas você não vai dar conta. Nossa, e se der errado? Nossa, e se ninguém lá gostar de você, do que você fez, né? E se você não der conta? Os pensamentos passam na nossa cabeça. Agora, qual que é o jeito normal da gente ver a situação? Tudo bem, é uma possibilidade de dar errado, mas também pode dar certo. Eu tenho que arriscar primeiro para poder ver se isso vai funcionar ou não vai funcionar. Agora, a pessoa ela vive isso, ela sente isso, aí ela evita a situação, por exemplo, buscar um emprego novo e acaba reforçando então que ela não dá conta. E aí as outras pessoas também dizem, às vezes na família vai dizendo, e isso vai sendo reforçado na cabeça da pessoa. Isso vai se desenvolvendo de tal forma, e aí a gente tem fatores genéticos também, que vão diferenciar de pessoa para pessoa, porque não é todo mundo que vai passar por isso que vai estabelecer-se uma depressão, mas algumas pessoas isso fica. E ela enrijece tanto
que ela muda a forma com que ela se vê, que a gente chama de uma crença central. Então tem esse pensamento automático, então ele vai sendo reforçado e ele vem de uma crença central que fica só ela ativada, ou de que ela não tem valor, ou de que ela não dá conta, ou de que ela não é amada, ou de que ela, na verdade, é uma pessoa ruim, que não merece ser amada. Então, quando essa crença central ela se enrijece desse jeito, a nossa forma de interpretar o mundo fica distorcida. E aí a gente tem que trabalhar para que essa distorção acabe. Então é importante entender que a depressão ela vai se formando de uma forma, em geral, mais paulatina, passo a passo. Que as coisas vão sendo reforçadas com tanta frequência que a pessoa não dá conta, que ela não é capaz, que ela é muito triste, que ela não vai ser amada, que ela vai então perdendo a crença em si. E aí, quando isso se estabelece, ela deprimiu. Então, a crença nela, o como ela vê o mundo, como ela enxerga o mundo, as suposições que ela tem do mundo, se enrijecem de um jeito que eu não enxergo mais a realidade. Eu não enxergo mais o mundo, o que está acontecendo. Eu só enxergo o meu ponto de vista ruim. Aí eu tento captar na realidade só aquilo que é ruim. E aquilo que é ruim vai reforçar essa minha crença, isso que eu acredito que eu sou. Então reforça isso. E eu excluo de toda forma aquilo que é positivo. Aquilo que pode, né, falar, não, você está indo bem, as pessoas gostam de você e tal. Então é desse jeito que a depressão ela vai se estabelecendo. Pode ser que num fato essa depressão se estabeleça, mas aí ela já vai conversar daquele momento em diante, né? Aquilo lá, hoje eu estou deprimido, eu vou buscar lá atrás. Não, você tem que buscar agora. É interessante, eu sempre pergunto para as pessoas, que é o seguinte, eu vejo muitos profissionais não fazerem isso. É tentar entender assim, tudo bem, a pessoa chega para você, ou para mim, ou você mesmo está passando por a situação e fala assim, nossa, eu tenho depressão há 10 anos, há 5 anos. Okay. Eu costumo perguntar para a pessoa, tá, e como é que estava a sua vida há 5 anos? Nesse período que ela começou a falar de depressão. Ela fala, mas não aconteceu nada. Né? E é o que eu falei, não é um fato que vai fazer, que vai determinar se uma depressão ou não. O que eu pergunto é, o que estava acontecendo? Como é que estavam suas relações amorosas? Como que estava a relação com o trabalho? A questão financeira, a relação com pai e mãe? E aí você vai ver que muitos fatores vão se organizando de tal forma que vão fazer a pessoa se sentir mal. Desculpa aí. Se sentir mal naquele momento. Porque ela começa a acreditar que ela não dá conta, porque as coisas estão muito difíceis. E em geral é comum que nesses momentos de muita dificuldade vá surgir um processo, comece a eclodir um processo depressivo. Porque no momento de muita dificuldade, em que você tem uma frustração muito grande, que você começa a não dar conta de pagar, né, as contas, não consegue um relacionamento legal, você começa a desacreditar de si. Então, desculpa mais uma vez, né? Então, quando essa crença então ela se estabelece, você acaba só enxergando os pontos negativos. E aí, o que a gente tem que fazer? Conseguir trabalhar. Primeiro, a gente começa a atingir esses pensamentos automáticos, né? Que é como a pessoa imagina, é colocar ela para confrontar essas situações do dia a dia, para ela começar a experimentar pouco a pouco, lógico que não é para sair de uma mudança radical, ela experimentar pouco a pouco como que ela pode viver de uma forma diferente, né? Então, valorizar as pequenas vitórias, porque é outra coisa, né? A pessoa quando está deprimida, ela quer tanto sair dali que ela já quer buscar a melhora assim no dia seguinte. E aí já é receita dada para frustração, porque não é da noite para o dia que a gente muda. Então a gente vai passo a passo, devagarzinho, até chegar nessa mudança maior. E a gente vai mudando esse pensamento, muda a ação, aí nessa ação a gente vai confrontando o pensamento e para depois a gente tentar mudar mais internamente como que essa crença central ela se... Como que eu posso falar assim? Ela
a gente vai tentar alterá-la, né? Ativar outras. Não no sentido para que ela seja mais saudável, mais funcional. Então, não é só que ninguém gosta de mim ou que eu sou uma pessoa muito ruim. Eu posso até ter minhas falhas, mas existem pessoas que gostam de mim, eu consigo ter boas relações com algumas pessoas, e aí a gente vai experimentando isso tudo e aí isso vai se alterando. Então, né, para a gente encerrar aqui o vídeo, não ficar muito longo, é para a gente compreender isso, que a depressão ela não vai surgir de uma forma tão aleatória, ela tem um progresso, ela tem um desenvolvimento que vai reforçando com o tempo, e se a gente tiver essa predisposição a gerar, a estabelecer essa depressão, ela vai ficar, né? Então, se eu for vivendo situações que vão me mostrando que eu não dou conta das situações, que eu sou um fracasso, que eu não consigo ter bons relacionamentos com as pessoas, eu posso isso pode se reforçar de tal forma que eu não consigo mais ver coisas boas no mundo, e as coisas vão perdendo sentido, e aí a gente tem esse quadro de tristeza mais crônico, que é a depressão. E aí também foi uma dicasinha aí de como a gente faz para caminhar para sair disso. Então, espero ter deixado mais claro, né, de como que essa depressão vai se discorrendo, para a gente não ficar buscando um fator só, a gente ver a nossa vida como um todo, para entender que ela vem de muitos lados, para a gente chegar nesse ponto, às vezes, de estar muito triste e não querer sair do lugar, tá certo? Então, ó, um beijão, qualquer dúvida que tiver, manda aí uma mensagem, deixa seu like e a gente continua conversando. Até mais!